Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tá feliz? Todo mundo quer cantar? É isso que eu tenho. Temos recados? Não, né? Não. Bom, então... Não. Não. Então, Talvez gente... tenha, mas não lembramos. Olha, então vamos sem delongas. Olha, gente, em 34 segundos a gente começando. Olha que orgulho. Olha que beleza. Olha que coisa linda. Olha. Sim. Vencemos. Marque esse dia no seu calendário. O dia que começamos o podcast sem shenanigans. A gente começou sem bem. Sem zoeiras. Sim. E, gente, hoje eu trouxe para você, dona Natália, e para vocês, caros ouvintes, um mistério sem solução. Yay! Adoramos um mistério. Sim. E esse caso, na verdade, foi indicado pela nossa ouvinte Júlia R. Esse é o @ dela no YouTube. Júlia! Muito obrigada, Júlia. Ela mandou um superchat super generoso. Muito obrigada pelo superchat. E ela mandou a seguinte mensagem: meninas, um agradinho para vocês. Obrigada pelos ótimos episódios. E queria muito ouvir vocês falando sobre o caso do Lars Mittank. Júlia, a gente te ouviu. Muito obrigada mais uma vez. E esse é para você. Esse é um caso que, na verdade, eu ouvi falar quando eu mudei pra cá, quando eu comecei a consumir mais true crime. Na verdade, acho que eu já falei isso algumas vezes, né, gente? Eu sempre gostei de umas coisas mais trevosas, mas eu comecei a consumir mesmo true crime pra aprender inglês melhor, pra melhorar minha fluência quando eu mudei pra Irlanda. Então, em 2019, eu passava muito tempo ouvindo casos em inglês. E esse foi um dos primeiros casos, assim, de desaparecimento que eu ouvi que me deixou bem intrigada. Tá. Você conhece esse caso? Nunca ouvi falar. Não tenho ideia do que se trata. Esse caso também me intriga porque ele tem um outro aspecto que mexe um pouco comigo no aspecto da minha vida pessoal mesmo. Eu sou uma pessoa que eu amo viajar, mas eu também detesto viajar de avião. Então vamos começar, gente. Quem era o Lars Mittank? O Lars Joachim Mittank nasceu em 9 de fevereiro de 86, em Berlim, na Alemanha. Mas quando ele ainda era criança, ele e a família se mudaram para Itzehoe, no norte do país. Itzehoe é uma cidade relativamente pequena e predominantemente rural, com cerca de 32 mil habitantes. Inclusive, eu estive lá em 2022. Por quê? Itzehoe é a última cidade na linha do trem para... que foi? Itzehoe. Itzehoe. É Itzehoe, né? Desculpa, gente. A quinta série... Eu não tinha nem pensado nisso. Itzehoe em inglês, gente, pode ser traduzido como É uma vadia. Uma vadia. Então, a quinta série que ainda habita no meu ser não conseguiu resistir, desculpa. Eu não tinha nem pensado nisso. Agora eu não vou conseguir pensar em outra coisa. Ai. Mas, gente, assim, Itzehoe é a última cidade na linha do trem de Hamburgo antes de Wacken, que é a cidade em que acontece o maior festival de metal do mundo. Então, assim, é uma cidade rural com 32 mil habitantes que uma vez por ano mais que dobra de tamanho. Porque, por exemplo, quando eu fui em 2022, foram 50 mil pessoas pro Wacken. E todo mundo tem que passar por lá. Vá você de trem, vá você de carro. O caminho pra Wacken passa por Itzehoe. Mas é uma cidade, eu acho importante falar isso. Todo mundo passa por Itzehoe. Por Itzehoe. Quase uma fase, né? E assim, eu acho muito importante falar de onde ele era, porque quando a gente fala da Alemanha, que ele era alemão, você já pensa no berlinense, que é uma energia muito diferente. Assim, gente, ele saiu de Berlim criança, ele se adaptou super bem ao ritmo tranquilo da cidade, e lá ele dividia o tempo dele entre estudar, fazer trilha e jogar e assistir partidas de futebol, que era a grande paixão dele. Então, assim, ele foge muito do estereótipo do berlinense festeiro vestido de couro, que a gente está acostumado, e essa informação é importante mais pra frente, por isso que eu tô reforçando bastante isso. Ele era torcedor do Werder Bremen, que é um dos principais times de futebol da Liga Alemã. E foi o time que mais disputou a Bundesliga junto com o Bayern de Munique. Esse não é um podcast sobre futebol, mas essa informação também vai ser relevante para a história mais pra frente. Bundesliga?
A tradução é Bundesliga, né? Bundesliga. Todas as palavras aqui estão Esse ativando a episódio sua tá fadado a dar errado. E assim, eu não tinha nem pensado. Na liga, o futebol da Na Liga Bundesliga. Bundes, tá bom. Temos maturidade pra isso, claro. Mas Somos assim, profissionais. pelo menos é um vocabulário inclusivo, não são bundas, são bundes. São bundes. Pra desespero de quem não gosta do Bem-vindos, agora vem o bundes. E agora, vamos para agradar mais ainda a galera que não gosta do Bem-vindos, a gente pode começar, em vez de falar Bem-vindos, a gente fala Bundesliga. Bundesliga. Já que é pra ofender, né? Ai, tá, vamos ser profissional, Renata. Vamos. Enfim, essa informação, então, que ele torcia pro Werder Bremen e que o Werder Bremen, junto com o Bayern, são os maiores times dois dos maiores times da Alemanha, vai ser relevante para mais tarde. Quando chegou o momento dele escolher uma carreira, o Lars optou por um caminho que seria considerado um pouco menos tradicional no Brasil, mas que é bastante comum aqui na Europa. Eu acho que ele foi meio pro lado que o Tony foi, sabe? Não sei, você me corrige. Em vez dele buscar uma faculdade tradicional de engenharia, ele optou por fazer alguns cursos técnicos para se tornar um operador técnico de usinas de energia. Extremamente inteligente. Sim. E essa formação garantiu um excelente emprego em uma usina energética na cidade costeira de Wilhelmshaven, que detém o único porto de águas profundas da Alemanha e a maior base naval da Alemanha. Ah. Então, assim, foi uma oportunidade excelente, era exatamente a área que ele queria, só que esse emprego fez com que ele tivesse que se mudar para cerca de 150 quilômetros de distância de Itzehoe. Uhum. Ainda assim, ele teve que não tinha muito o que fazer, né? É aquilo, o sistema de trem da Alemanha é muito bom, assim, dá para você rodar o país inteiro de trem. Só que é um a rolê. Distância é um rolê. É um rolê. Você não vai todo final de semana para Não. casa. Não, é longe. Ainda assim, ele manteve contato frequente com a família e estava bastante satisfeito com os rumos da carreira e com a vida de maneira geral. Em 2012, a família dele passou por uma situação bem triste. O pai dele teve um AVC e ficou hospitalizado em estado grave. Tá. A partir daí, o Lars passou a voltar para casa em todas as folgas dos turnos dele para ajudar a mãe, a Sandra Mittank, a cuidar dele. Cuidar do pai, né? E, ainda assim, ele enfrentou essa situação sem perder o temperamento afável e sem deixar que a tristeza o dominasse. Então, ele não teve grandes mudanças de personalidade nesse período. O ritmo era bem puxado, mas ele estava satisfeito com a carreira, ele estava em um relacionamento sério e saudável há anos com uma menina, uma mulher, né? E mantinha contato próximo com os amigos, até dos tempos de escola. Então, ele tinha vários amigos de longa data. E todo mundo que conviveu com ele descrevia ele como tranquilo, saudável e reservado. E isso permaneceu mesmo com todo o estresse que ele estava passando por causa da família e da viagem. Sim, ele era muito estável, falam que é isso, ele era muito sólido, assim, ele não tinha momentos de surto, que nem essa que vos fala. Ele não tinha os momentos que assim vos falam. Ele é descrito como muito sólido e muito estável. Tá. E, gente, ele manteve esse ritmo de voltar porque o trabalho em fábrica, ele normalmente ele não segue o ritmo dos trabalhos tradicionais, né? De segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 ou 6 da tarde. São turnos, né? Então, às vezes, você trabalha por vários dias seguidos e também folga vários dias seguidos. Esse esquema que a gente chama de shift, né? De turnos, depende de um lugar para o outro. Então, por 2 anos, ele continuava dividindo todo o tempo dele entre o trabalho e os cuidados com o pai. Quando ele não estava na usina, ele estava na cidade do pai cuidando, sim. Tá. Até que, em junho de 2014, quando ele tinha 28 anos, ele decidiu que ele precisava extravasar um pouco, que 2 anos naquele ritmo estava puxado para ele, como, né? Com razão. Ele já fez até demais. Até porque, esse ritmo de cuidar é bem é puxado, gente. É puxado, claro. Então,
pra não extravasar, ele pensou, gente, eu tô precisando de um respiro. Aham. E por conta disso, ele decidiu embarcar em uma viagem de férias de uma semana com 3 amigos de infância e 2 amigos do curso técnico ainda, do tempo de curso técnico, pra costa do Mar Negro, em Varna, na Bulgária. Chique. Eu nem sabia que era um destino tão... Eu comecei a ver as fotos e eu achei lindíssimo. Vamos falar mais disso ainda. Tá. E aí, gente, aqui viajar, assim, fazer essas viagens curtas é bem mais tranquilo que no Brasil, porque aqui na Europa você não precisa tirar as férias em blocos de 10 e 20 dias, nem nada assim. Você pode tirar um dia de cada vez, emendar com feriado e tal. Então, isso é muito comum, você tirar uma semaninha, emendar para um com o outro seu fim de país de semana. trem. Sim, e pagando a passagem baratinha da Ryanair. Então, eles fizeram isso e embarcaram no dia 30 de junho. Tá. No início, deu tudo certo. Eles se hospedaram no luxuoso hotel Golden Sands, que é um resort de 4 estrelas, que era... Tipo, ele era bem luxuoso e bastante barato para os padrões daqui. Eu vou te mandar o link, porque eu sei que você ficou curiosa. Tá. Sim. Você me viu baixando a cabeça pra olhar no telefone? Não, eu já tinha até salvado o link, porque eu sabia que você ia querer olhar e eu não queria que você perdesse o foco. Tá aí. Eu, inclusive, já mandei o link curtinho pra você só clicar e já abrir do booking.com. E, gente, pra dar uma ideia dos preços, porque eu também sou curiosa, como eu falei, eu detesto voar, mas eu amo viajar, então eu já entrei, eu googlei o resort, achei no booking.com e eu fui ver os preços. E pra dar uma ideia dos preços pra vocês, a diária em um apartamento com vista pro mar pra 4 pessoas, agora se fosse pra maio de 2025, sairia por volta de 50 euros. Só para dar uma ideia, gente, na Irlanda o valor médio de uma diária em um quarto simples de hotel para 2 pessoas é cerca de 3 vezes esse valor. Nossa, é E barato. assim, imagina, você dividindo por... se divide por 4 pessoas, que é o que o apartamento cabe, então. hoje sairia 12,50 € diária para cada um, é muito barato. Você não aluga nenhuma barraca por esse valor aqui. Nossa, aqui, coitado de você. Você não aluga um quarto aqui, um quartinho assim de hostel, você não aluga por esse preço. Sim. E assim, isso acontece por quê? Por que que era tão barato? E você viu, você conseguiu ver o lugar? Sim. É muito bonito, né? É. E isso acontece porque a Bulgária não está na zona do euro e a moeda da Bulgária, o lev búlgaro, é desvalorizada em comparação com o euro. A cotação hoje é de 2 para 1, ou seja, um lev búlgaro custa cerca de 50 centavos de euro. E é por isso, inclusive, que o litoral da Bulgária é um destino bastante popular para famílias de classe média e para jovens profissionais europeus. Porque essa diferença de câmbio torna possível que você alugue acomodações extremamente confortáveis com um orçamento muito menor. Tá, é a praia grande deles. Sim, de certa forma, sim. E não só a Bulgária. Falam muito, por exemplo, a Bulgária, a Geórgia, mesmo a Hungria. Aí são lugares lindíssimos. São lugares lindíssimos. A Albânia, a própria Albânia, é até mais barato. Então, são lugares que, assim, você consegue acomodações e tal muito mais luxuosas por preços bem menores. Então, muita gente vai para esses lugares. E eles fizeram, gente, até aqui tá o mais puro passeio clichê de gringo europeu viajando, sabe? Sim. Eles passaram a maior parte dos dias da viagem aproveitando a piscina e a praia e o bar do resort. Com certeza. Sim, que é o que a gente faz nesses rolês, né? Em Você fica ali no férias. resort, aproveitando as comodidades, né? Ali aproveitando a estrutura do hotel e tal. Os drinks na piscina. Sim. Enquanto o Lars optou por passar parte dos dias jogando futebol com um grupo de jovens locais que ele conheceu na praia. Ele era bem preocupado com a forma física, ele era bem atlético, ele não era tão festeiro quanto os parça dele. Até aqui tudo certo, tudo bem. E sobre as férias como um todo, um dos amigos do Lars que foi pra viagem, um homem chamado Paul Rothman, disse: nós relaxamos na praia, nadamos na piscina, jogamos futebol, fomos pra balada. Ele estava relaxado e estava de bom humor. As coisas começaram a dar errado, porque sempre tem que dar, né? Senão não estaríamos aqui. Se tivesse sido só as férias padrão do homem branco alemão, estaria tudo certo, né? Sim. Mas, infelizmente, não foi por aí que a história foi.
Então as coisas começaram a dar errado no dia 5 de julho de 2014, quando o Lars e os amigos dele foram para um bar local acompanhar uma das partidas das quartas de final da Copa do Mundo. 2014, lembra? Tinha a Copa do Brasil? Sim. Foi o jogo entre a Holanda e a Costa Rica que eles foram ver. Tá. E como é relativamente comum nesse tipo de programa, o Lars decidiu assistir o jogo com a camiseta do time do coração dele, o Werder Bremen. Da Liga Bundes. Da Bundesliga, sim. Não se sabe ao certo como tudo começou, mas a gente sabe que em determinado momento da noite, depois de algum tempo de jogo e de muita cerveja, o Lars se envolveu em uma briga com um grupo de torcedores do Bayern de Munique, Eita, Léa. porque viram ele com a camiseta do time rival. Sim. E, gente, eu não sei se esse é um negócio que tem no Brasil, porque realmente eu não lembro, seja, porque eu não saio, não costumo sair por aí com camiseta de futebol, eu não sou muito ligada em esportes, mas aqui isso dá tanta briga que os pubs, por exemplo, não te deixam entrar. A não ser que seja tipo o dia de jogo com a camiseta dos times e tal. Os bares mais tipo de turista e tal, eles dão uma embaçada pra você entrar com camiseta de time. Ai, gente, é uma coisa tão desnecessária, é uma briga tão desnecessária. É pior que as gays brigando na internet por causa de diva pop, Sim, sabe? É é, uma coisa assim que é tão desnecessária. E o povo concordo totalmente. xingando um, mas é pior ainda, porque os homens saem no tapa, eles quebram tudo e se Sim. machucam. A gente só briga na internet, esse povo sai se batendo por aí, depredando coisa por causa de time. Eu não sei nem, eu não entendo, mas futebol é um tema que Ele mexe ele, demais com as pessoas. Não devia sim, ser tanto assim. É tipo, se acalma, gente. Vamos tomar uns Xanax, vamos respirar, tirar uma naninha, sabe? eu Uma não entendo, porque a sonequinha. galera, sim, a galera critica o time, quando as pessoas têm time do coração e tal, a pessoa fica ofendida real quando alguém fala alguma coisa. É um É, fenômeno que eu sei que acontece, mas que eu não entendo. Se alguém quiser nos explicar, por favor. E é uma coisa que acontece sempre acontece. nesse tipo de esporte. Você não vê um pessoal da liga de vôlei, sabe, brigando um com o outro, se batendo, o pessoal do golfe quebrando tudo, o pessoal da bocha, Mas, sabe, mas jogando a olha, por bocha na exemplo, ó, cabeça dos outros. nos meus tempos de faculdade, eu lembro que, por exemplo, quando tinha jogo do Interusp, qualquer jogo, a engenharia e a medicina tinham que entrar que nem Corinthians e Palmeiras, tinham que entrar separado, em horários separados, cada um de um lado do estádio, porque era, tipo, era uma briga feia, assim, era quebração, dava polícia. Ai, gente, eu sou muito tia pra essas coisas. Eu acho que todo mundo foi mal criado. Assim, eu sou de humanas, né? No meu curso, a gente ia pro Juca e a gente mal sabia o que estava acontecendo. A gente estava ali torcendo, o nosso mascote era o Homem Boleto, que zoava as faculdades que pagava, ele tava lá dançando vestido de boleto. Era Tá. outra vibe. A gente interagia com todas as torcidas, tipo, então não era um problema, mas no Interusp era um negócio bem sério, assim, dava treta mesmo, era um negócio É que, cada uma, sabe? Umas é, coisas. é. Enfim. Enfim, essa briga aconteceu. Tá. A gente não tem muitos detalhes, por exemplo, eu não sei se ele brigou com outro grupo de alemães, eu não sei se ele brigou com um grupo de búlgaros que estavam que torciam pro Bayern de Munique, porque você não precisa necessariamente torcer pro time, né, Do seu do seu país, não. país. Tem a galera que tem, tipo, a gente até falou no caso da que a gente fez da Kate Webster, que tem, por exemplo, muito irlandês que torce pro Liverpool, então a gente não Ah. sabe a nacionalidade dessas pessoas. O que a gente É sabe é que que também era. todo mundo torce pelos times ingleses. Porque antigamente não tinha liga norueguesa, então a gente só via, eles só assistiam pela TV os times ingleses. Então passou de pai para filho e todo mundo, Arsenal, Liverpool, Manchester, são os times que eles torcem aqui. Eu achei que eles torceriam pra Alemanha pela proximidade, não? Não, mas a Alemanha destruiu a gente bem feio, né, na É guerra. Então, verdade, tem razão. até 2 gerações atrás, eles nem gostavam muito dos alemães. Não, justo. E quem julga, né? Enfim. Essa briga aconteceu, e depois dela, como todo bom rolê de larica, o grupo seguiu para um McDonald's perto do bar para comer. Tá chique, a gente para, toma uma pausa e depois se mata mais um pouco.
Pois é. O Lars não quis entrar no McDonald's. É. E segundo um outro amigo do Lars, o Tim Schultz, ele estava comendo muito pouco nessas férias. Então, enquanto os amigos estavam lá, férias, vamos laricar na comida, vamos comer tudo que a gente tem direito, ele comia ou uma pequena tigela de sopa ou uma salada em cada refeição e evitava fast food a todo custo para manter a forma. Tá. Eu não sei se ele estava seguindo alguma dieta específica e tal, a gente não tem essa informação. Eu admiro. Eu voltei do Brasil com 5 quilos. Mana, eu voltei do Brasil, eu comi, e sem brincadeira, não tô exagerando, 1,5 kg de doce de leite, literalmente. Porque tava na promoção da Havana, você comprava um pote, o outro saía metade do preço, era aqueles potes de 900 gramas, eu comi os dois, dá mais, então foi 1,8 kg, quase 2 kg de doce de leite. Mana, eu como, eu bebo, eu fumo. Daí quando alguém fala alguma coisa, eu falo, eu tô de férias. Beleza. E ainda, isso eu tô pensando só no doce de leite, eu comi o creme de pistache que comi também, foi muito creme de pistache. Eu ainda comi me dando a desculpa de que não tinha aqui, vim pra Duna e chegou aqui uma semana depois de mim. O creme de pistache começou a vender. Ele te seguiu. Agora eu tenho que. Não, nossa, e aí eu comprei 2 semanas seguidas aqui. Em 3 dias eu mato um vidro, eu falei, não posso mais comprar. Não, tem Não dá coisas que mais. você não pode comprar, não pode ter em casa. Nem esse, nem biscoff, eu não posso ter nenhum dos dois. Não, também não. Biscoff não. Mas enfim, É. ele tinha um controle que a gente não tem. Então ele Claro. falou, ai, vão lá. Assim, hoje que eu não bebo mais, eu até entendo você não querer entrar no McDonald's quando tá todo mundo muito louco. Ai, sim. Mas o Lars estava no rolê, ele estava bebendo, ele estava interagindo, ele estava bebendo bem, assim, como quase todo alemão, ele bebia bem uma cerveja, assim. Uhum. Ele era saudável, né, para os padrões. Alemães. Sim, mas ele curtia uma cervejinha também, e tá tudo certo e tá no direito dele. Só Sim. que os amigos pensaram, que bom, então ele é muito mais disciplinado que nós, ele quer esperar aqui na frente, deixa ele esperando na frente. Só que quando os amigos saíram do restaurante, o Lars não estava mais lá. Ai, meu Deus. O que eles pensaram? Eu não sei como é que tava o McDonald's, tá, gente? A gente não tem essa informação, mas normalmente o McDonald's 24 horas do rolê tá sempre lotado. É. Então, eu imagino que eles devem ter pensado que ele ficou de saco cheio de esperar e decidiu voltar pro hotel sozinho. Era o que eu imaginaria. Na verdade, eu ia ficar preocupado, porque eu ia achar que ele foi atrás dos caras que ele tava brigando. Sim. Ou que os caras que ele tava brigando encontraram ele e deram um cacete nele. Sim. Então, é que também eu acho que a gente tem muita mentalidade de mulher quando mulher se perde, né? E eu tô falando isso que. E eu não tô falando isso, tipo. Não me interpretem mal. É que homem, às vezes, tem menos essa preocupação. Porque o homem não tem tanto risco de certos tipos de violência que mulheres. Tipo, se você tá no rolê e uma amiga se perde, eu fico desesperada. Eu já quero chamar a polícia, eu já quero chamar o FBI. Eu fico desesperada. Enquanto eu não acho, eu não sossego. Não, eu preciso até fazer um meia-culpa, quero aproveitar essa ocasião para pedir desculpa, porque eu já sumi várias vezes. Eu era a pessoa que parecia que sumia no chão, já causei muita preocupação. Ai, meu Deus, Renata. Quero deixar registrado que não bebo mais há bastante tempo e que hoje eu estou pagando meus pecados porque sou eu que cuido dos bêbados. Mas eu acho que a gente, como mulher, a gente é condicionada a sempre cuidar umas das outras, porque muita merda pode acontecer, né? Então. Não que não aconteça com o homem também, mas o homem não é tão socializado nesse sentido quanto a gente. E eu acho que tem uma coisa, tipo, você tem um grupo de 5 caras da Alemanha de férias num país da Europa, numa cidade costeira, cheio de família. Eu não sei explicar por quê, gente. Assim, de novo, mais uma vez, minha experiência pessoal. Eu fui para Portugal nas férias, no Algarve, e tinha. Gente, eu fui pro Algarve, onde a Madalena Macan sumiu. Sim. Eu fui para um resort, assim, era um resort, mas é tudo aberto, tipo, tem a praia, você tem acesso à praia, a praia não é fechada para você, tá todo mundo na praia. A galera tava no modo férias, ele soltava as crianças. As crianças ficam tudo solta.
Gente, eu fiz até uma piada com meu marido. Eu falei, gente, eles não aprenderam. Porque como só tinha. A gente ouviu mais inglês do que português lá, mesmo estando em Portugal. Porque tinha. No Algarve vai muito inglês e muito irlandês. Assim, Assim. resort é só gringo. E as crianças soltas, eu não sei o que acontece quando eles entram no modo de férias, eles abaixam mesmo a guarda. Eu Ah, falei até pro meu marido, eu falei, gente, daria. Ó, a criança que aí some, a criança tava parada na minha frente, olhando pra minha cara em cima da minha mesa. Eu não sei onde o pai tava. a criança, eu gostaria de merendar. Era, papai, tenho fome, né? Eu não sei se é o open bar, porque esses resorts você pode pagar o pacote open bar, aí você fica com a pulseirinha. Não é que nem na Irlanda, eles servem bebida assim, das 7 da manhã até o horário que você tiver, o bar tá funcionando, eles estão servindo. Eu não sei se é o álcool o tempo todo, eu não sei o que é, mas eles relaxam muito nas férias. Então, eu acho que não passou pela cabeça deles que pudesse ter acontecido uma coisa séria. Hum. Mas tô Aí também divagando, né? vamos pensar também, né? É um homem forte, grande, saudável. Se ele tivesse correndo qualquer risco, se os caras aparecessem de novo, ele, entre aspas, poderia se defender. É claro que há várias variáveis aí, mas a gente pensa em homens fortes como meio que invencíveis, né? Ele se vira. Sim. Não E vai vocês vão acontecer ver a nada com foto ele, o homem dele. forte. Não, aí vocês vão ver a foto dele. Ele me lembra o menino. Sabe o menino loiro de One Tree Hill? Ah, sei. Ele lembra muito esse menino. E assim, ele é um homem de 1,80 m que na época pesava cerca de 85 quilos. Ele era um cara grande. Ele é um cara grande, Ele é um cara bonito. grande. E com porte atlético, né? Jogava bola, cuidava da aparência. Então, eu acho que realmente. E eu tô falando que eu acho que não passou pela cabeça deles, porque a reação deles foi voltar pro hotel procurando ele lá. E quando o Lars não tava lá, eles foram dormir. E Ai, meu pensaram depois Deus, ele volta. amigos. Ai, amigos, melhorem. É. Por isso que eu tô explicando tudo isso, gente, para dar para entender um pouco o mindset, porque é uma coisa que pra gente, enquanto brasileiro, é um negócio que não passa pela nossa cabeça, né? Hum. Imagine dormir com um amigo desaparecido. Então, mas é diferente, eu não sei explicar É que por no Brasil quê. também a gente já fala, pronto, sequestrou. É, É sequestro, é, entendeu? A pessoa eu tá acho que morta num valo. é meio que o privilégio de você crescer em um país, em uma cidade Seguro. segura, né? É. Hum. Você imagina que a pessoa, tipo, sei lá, dormiu na praça bêbada e vai voltar no dia seguinte, né? Não Ah, que algo porque sério aconteceu. normalmente é o que acontece aqui, né? Então, e nesse caso, aconteceu, o Lars voltou no dia Oh, seguinte. eu tava esperando que esse seria o mistério. Não, não, não. Não, amiga, essa história vai, ó. Prepara Ah, meu seu Deus do coração. céu. Ele volta. Ele voltou Hum. no dia seguinte, que era a véspera do final da viagem. Gente, aí é que a história começa a ficar muito bizarra, porque ele voltou alegando que ele tinha apanhado de 4 homens que tinham sido contratados pelos torcedores do Bayern de Munique, com quem ele tinha discutido no bar. Ok, virou uma conspiração. E que ele precisava ir no médico porque ele estava com uma dor intensa na cabeça. Ok. É, Ele foi no médico, ele usou o seguro de viagem para se consultar com o médico, e o médico disse que ele realmente estava com uma ruptura no tímpano. Ai, meu Deus. Mas assim, ele já tinha brigado no bar. A gente não Ah, sabe se a é. ruptura no tímpano foi pela briga no bar ou se foi Os 4 mano. por. Porque não tem nenhuma prova de que ninguém viu, nos lugares em que eles estavam, um homem apanhando de 4 homens. E é uma coisa que se você vê, você lembra, né? Não é uma coisa Sim, comum assim. sim. Então, assim, por um lado, não é porque ninguém viu que não aconteceu. Por outro, não tem nenhuma testemunha que corrobore o que aconteceu com ele. Hum, Então, o médico passou para ele o antibiótico cefprozil 500 miligramas. tá. A partir daqui, as fontes que eu consultei, que aliás eu vou citar agora porque eu esqueci, eu usei o allthat'sinteresting.com, o Daily Mail, Uhum, o Led Bible, que é um site aqui irlandês, usei 2 artigos dele, ótimo. o G1, Hum, a Wikipedia, o crimeandinvestigation.co.uk
o The Sun e os canais do YouTube da Bella Fiore e o Cold Case Detective. Tá. Mas, Temos enfim. fontes. Voltando, aqui as fontes divergem um pouco. Algumas fontes dizem que o médico disse para ele que ele não poderia voar com o tímpano rompido. Outras, que o médico liberou ele para voar. Gente, falando por experiência pessoal, quando eu vim para Irlanda, eu estava com o tímpano rompido. Eu rompi o tímpano um pouco antes de viajar. E eu fotografava a banda para um site e uma vez de ficar muito perto da caixa de som sem usar Protetor. o tampão. Um dos shows que eu fiquei bem embaixo da grade, eu fui cobrir um show muito lotado, que tinha um monte de fotógrafo brigando para ficar na grade. Eu fiquei bem do lado da caixa de som, rompeu meu tímpano e eu viajei assim, uma semana depois, sei lá. Tomando antibiótico, fui na consulta antes e o médico disse que não tinha problema. Disse que eu podia sentir um pouco de desconforto, mas contanto que eu tomasse remédio não teria problema. Mas eu sei também que esses protocolos médicos variam de um país para o outro. Então, a gente não tem certeza do que o médico disse para ele, até porque ele entrou sozinho na consulta, os amigos dele não foram com ele. Tem gente, então, que disse que ele não podia voar, gente que ele podia. Fato é que qualquer que tenha sido o motivo, o Lars decidiu que não embarcaria para a Alemanha no dia seguinte. Tá. Os amigos dele falaram, beleza, a gente espera com você, não tem problema nenhum. Ele não quis. Ele insistiu que ele estava bem, apesar da dor, e que ele ia esperar mais 1 ou 2 dias até o antibiótico começar a fazer efeito e que voltaria para casa assim que estivesse se sentindo melhor. Ele insistiu tanto e ele estava falando ainda de um jeito ponderado. E acabou que os amigos acabaram cedendo e todos fizeram check-outs juntos no dia 7 de julho. Então, todo mundo fez o check-out junto, os amigos foram para o aeroporto para voltar para casa e o Lars decidiu que ele ia se hospedar em um hotel mais simples e mais barato para se recuperar. Justo. Até porque agora ele tá pagando sozinho. Ele tá pagando sozinho e se ele vai ficar só esperando o remédio, né? Ele não tem por que usar toda a estrutura do hotel, não tem por que ele gastar dinheirão a mais também, né? Julho é o início do verão na Europa, gente. É o verãozão, né? E a gente tá, né, numa cidade de praia, da Bulgária, extremamente turística, extremamente procurada. Então, a maioria dos hotéis estava completamente lotado. Putz. O que ele decidiu fazer? Ele pegou um táxi e pediu pro motorista levar ele para um hotel que tivesse vagas. Foi aí que ele foi levado pro hotel Color Varna, próximo ao aeroporto. E assim, eu vou até te mandar o link, porque algumas fontes descreveram esse hotel como sendo muito shady. É que hotel do lado do aeroporto nunca... Então, mas eu chequei, aí eu fui fuçar, porque eu sou curiosa, eu fui fuçar. Eu fui procurar o hotel no Booking.com também, e eu achei o hotel bem ok. Mas também a gente tem que levar em conta que tudo isso aconteceu há 11 anos, então eu acho bastante provável que o hotel tenha sido reformado desde então, especialmente depois que tudo aconteceu. Qual que é? É esse Color Varna. Eu te mandei o link, você abriu? Assim, eu não diria que esse hotel é shady. Então, mas eu achei, ele é assim... Ele é bem... Ele é aquele hotelzinho perto de rodoviária. Aquele hotelzinho do centro. Sim, mas assim, eu não achei... É um hotel mega simples. A gente vai colocar isso... A gente vai colocar essas imagens pra vocês verem, tá, gente? E por que eu tô reforçando isso? Porque durante o processo de check-in, como é comum em estadias que são marcadas de última hora, eu trabalhei em hotel, gente, isso é normal. O atendente da recepção pediu as informações do cartão de crédito do Lars para caso tivesse algum dano no quarto, alguma coisa assim, algum gasto inesperado, alguma coisa que tivesse que mexer. E ele forneceu as informações de cartão de crédito. De novo, é super normal isso acontecer em hotel. Eles pedem mesmo. Eles não pedem se você booka com antecedência, porque quando você faz o booking com antecedência, você já coloca suas informações de cartão. Então, se você quebra alguma coisa, eles te cobram direto com as informações do pagamento que você pôs no cadastro. Sim. Mas quando você só entra e pede uma vaga, é comum que eles peçam suas informações de cartão de crédito. Claro. E eu tô explicando tudo isso por quê? Porque ele chegou no quarto e ligou pra mãe dele sussurrando, pedindo que ela cancelasse o cartão dele porque ele estava sendo seguido. Eita, Layalar. Sobre isso, a Sandra Mitank conta. Pensei,
Meu Deus, meu filho está em perigo. Eu ouvi o coração dele batendo forte pelo telefone. Ele disse que pessoas estavam tentando roubá-lo ou matá-lo. A Sandra perguntou Putz. então se o Lars tinha certeza, porque se ela cancelasse os cartões dele, ele ficaria sem dinheiro para usar enquanto ele estivesse na Bulgária. Ela fala que ela chegou a ligar no banco perguntando se tinha algum jeito dela cancelar o cartão de crédito, mas ele usar só a função de débito. E o banco disse que não, que como ele tinha um cartão só, se ela cancelasse um, ele não ia poder usar nada. Claro. E ele falou que tudo bem, que ele queria que ela cancelasse porque ele não confiava na galera do hotel. Ele achava que o hotel, e que agora o hotel tinha os dados dele e que ele estava sendo seguido e que ele não queria perder o dinheiro. E ele estava tão nervoso que ela acabou solicitando o cancelamento mesmo. E para garantir que ela ficou muito preocupada com razão, né? Claro. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela sabia que algo estava acontecendo. E para garantir que o filho chegaria em casa mesmo com o ouvido lesionado, ela comprou para ele uma passagem de ônibus da Bulgária para a Alemanha e uma de avião. Tá. Ambas para o dia 8 de julho de 2014, o dia seguinte. Uhum. Ela falou, se não dá para você voar, não tem problema, você vai entrar no ônibus, você vai sair daí. Claro. Você tá sem dinheiro, É. sozinho, Não tem por que você desesperado. ficar aí. À 1 da manhã do dia 8, ele foi visto pelo... O hotel tinha até câmera de segurança, o Collor Varna. E ele foi visto por essas câmeras andando de um lado para o outro no corredor do hotel. Putz. Ele tem um momento meio Elisa Lam, que ele se esconde no elevador. Ele começa a olhar pelas janelas espalhadas pelos corredores. Até que em determinado momento ele saiu de madrugada, sozinho, e retornou 1 hora depois. Mas a gente não tem pista nenhuma de para onde ele foi. Ai, gente. No dia seguinte, ele ligou de novo para a mãe, né? Isso é no dia 8 ainda, mas mais de manhã, né? Depois que ele voltou pro quarto e tal, descansou. Então, ele ligou de novo para a mãe, dizendo que as pessoas que estavam perseguindo ele estavam chegando perto e que elas estavam atrás dele para roubar seus antibióticos. Ai. Ai, que Ela ficou... desespero. Ela estava extremamente preocupada. Ela falou, vai mais cedo pro aeroporto e pede uma consulta com o médico de plantão. Gente, isso é importante. A maioria, se não todos, eu acho que todos os aeroportos têm um médico de plantão. Então, é sempre bom. Essa é uma informação que é importante a gente ter quando se viaja. Sabia. Né? Eu fui aprender pra esse caso. Não, eu não sabia. É bom saber mesmo, porque às vezes você passa... Sim. Né? Então. E ela disse pra ele, vai mais cedo pro aeroporto, se consulta com o médico de plantão e checa se você pode voar em segurança. Porque, obviamente, a viagem de avião seria muito mais rápida do que a de ônibus e ela estava desesperada pro filho dela voltar para casa. Nossa, claro. E, gente, quando ele chega no aeroporto, ele vai até o aeroporto, ele chega e ele contatou a mãe mais uma vez e pediu que ela enviasse dinheiro para ele através da Western Union, que é um serviço de transferências internacionais que ele tinha conhecido recentemente, lá em 2014, através de outro turista alemão no aeroporto. Na época, gente, eu não sei se o Wise não existia ou se ele não era tão popular, mas eu imagino que nem existia o Wise. Acho que não. Que é o que a galera mais usa, né? Aliás, o Wise mora em nosso coração. Exato. Muito fácil de usar. Gostamos e acreditamos, por isso fazemos publi. Sim. Eu realmente, eu acho o Wise é mais fácil mesmo. Eu nem sei usar o Western Union, eu não tenho ideia de como funciona. Mas eu tô explicando isso porque ele estava lúcido o suficiente para explicar detalhadamente para a mãe como usar o serviço da Western Union, o que surpreendeu ela bastante, porque essa lucidez era muito diferente do comportamento que ele estava exibindo desde o dia anterior. Nossa, o que deve ser ainda mais desesperador, porque daí você começa Sim. a acreditar que o comportamento anterior não é ele tendo algum problema mental, mas ele falando a verdade. Porque se ele tá lúcido o suficiente agora, será que ele não tá lúcido o suficiente antes? Será que ele não realmente está sendo seguido? Que ele realmente está sendo roubado? Ai, Pois gente, que desespero. Pois é. E nisso, a Sandra mandou para ele 500 euros.
No entanto, o Lars nunca chegou a sacar esse dinheiro. Ai. E aqui, gente, entra o elemento mais estranho e mais conhecido desse caso. O Lars Mittank é filmado pelas câmeras de segurança do aeroporto de Varna vestindo uma bermuda jeans e uma camiseta amarela, carregando uma mochila laranja e uma mala de bordo cinza. Tá. Ele se aproxima de uma mulher e, muito embora a gente não possa ouvir o que eles estão falando, fica claro que ele está pedindo informação. A mulher aponta para uma determinada direção e ele segue para lá. Hoje, a gente sabe que ele tinha perguntado para a mulher sobre o consultório médico, onde ficava o consultório médico do aeroporto. Tá. E que ele, de fato, foi para o consultório médico do aeroporto. Ele foi atendido pelo Dr. Costa Kostov, médico do aeroporto, e o médico descreveu ele como estando nervoso e errático. Ainda de acordo com o Kostov, ele examinou o Lars e concluiu que, apesar desse estado de nervosismo, ele estava em condições de voar para casa. E receitou mais antibióticos para ele tomar, né, no decorrer da viagem, até ele ter tempo de se consultar, né, com o médico dele. Só que o Lars se recusou a tomar esses antibióticos, alegando que ele estava com receio da medicação interagir negativamente com o antibiótico que ele já estava tomando. Ok. Até aí uma preocupação considerável. É uma preocupação Nisso, razoável. Válida. E o médico respondeu que tudo bem, mas que ele precisaria assinar um documento confirmando que ele havia sido receitado medicação, mas que tinha recusado. Tá. É meio que uma medida pro próprio aeroporto se proteger caso acontecesse algo no voo e tal. Claro. Era tipo... E nisso, no que ele vai assinar o papel, um homem com roupas de operário de construção entrou na direção do consultório médico. O que não era muito fora do comum, porque o aeroporto estava passando por renovações. Tá, ok. O Kostov viu essa situação e no depoimento dele ele alegou que ver o homem fez o Lars tremer. Eita. E no que ele vê esse homem, ele começa a gritar: "Eu não quero morrer aqui. Eu preciso sair daqui." E correu, deixando a mala, a mochila, o telefone e todos os documentos no consultório do médico. Meu Deus, gente. A gente vai colocar essa filmagem tanto no nosso canal no YouTube quanto nas nossas redes sociais para vocês verem. É bizarro, gente, porque as câmeras de segurança captaram ele correndo até a saída do aeroporto, pulando uma grade e correndo em um campo de girassóis rumo a uma mata próxima. E, gente, é assustador. É assustador mesmo. Gente, eu Não tô tem outra... desesperada por ele, coitado. Ele tá claramente mandar esse passando vídeo. por um episódio, passando por alguma coisa. Ó, eu joguei no Drive, tá na pasta de 2025, chama CCTV. Não é bizarro? Ai, mano, que desespero. Não, e a velocidade que ele corre, dá pra você ver que ele tá apavorado. Gente, que desespero. Ele tá muito assustado. Ele tá muito assustado. gente, Quantos anos tá. ele tinha? 28. Ai, meu E Deus. esse foi o último avistamento confirmado do Lars Mittank. Nossa, tô com vontade de Quando chorar. ele não chegou... Nossa, não, é desesperador, gente. Uma história assim, é um mistério muito bizarro, porque a mãe dele estava esperando ele em casa. Primeiro deu o horário que o avião deveria chegar, ele não deu notícia. Depois deu o horário que o ônibus deveria chegar, ele não deu notícia. Nisso, a Sandra contatou a embaixada. E assim, foi tudo muito eficiente, porque no que ela contata a embaixada já contatou o aeroporto e a rodoviária e confirmou que ele não tinha embarcado nem no voo, nem no ônibus. Nisso, eles já foram ali às câmeras de segurança e as autoridades locais organizaram buscas na região onde ele foi visto pela última vez. Então, a reação foi muito rápida. E ainda assim, ninguém achou esse homem. Na sequência, a Sandra decidiu contratar um detetive particular para fazer buscas independentes, um homem chamado Andreas Grug. O Andreas verificou os registros hospitalares de pacientes sem identificação em todo o território búlgaro e na Alemanha e não encontrou nada. O Lars, ele era bastante outdoors, né? Ele tinha bastante Sim. experiência em trilhas, acampamento e tal. E ele sabia caçar e sabia pescar. Mas não se sabe
quanto tempo ele teria conseguido sobreviver na floresta sem nenhum equipamento no calor intenso do verão. Ai, De gente. 2014... É bizarro. Assim, de 2014 para cá, houve diversos avistamentos não confirmados. Cerca de um ano depois do desaparecimento, um caminhoneiro búlgaro procurou as autoridades afirmando ter avistado um homem que correspondia à descrição do Lars, pedindo carona em Varna. Gente, esse é um cameo aqui. Se você está familiarizado com o nosso multiverso, você vai saber do que eu estou falando, porque em 2017, um homem loiro, barbudo e alto foi visto andando sem rumo em uma estrada da floresta amazônica. E na época, chegou a se cogitar que poderia ser o Lars. Entretanto, o homem acabou sendo identificado como o Anton Pilipa. A gente já falou sobre ele no nosso canal no YouTube, então se você ainda não conhece essa história tá lá. Isso. Eu penso que essa história até dá um pouco de esperança, né? Porque Sim. o Anton foi um caso meio que parecido, o Anton sumiu e ele reapareceu. O Anton sumiu no Canadá e apareceu na Amazônia. E ele foi a pé sem documento nenhum. Ah. Ele foi na Então é uma cara e na história... coragem. E na Sim, doença ele queria ir pra Argentina. Ele foi na cara, coragem e transtorno mental. Exatamente. Então, Tadinho. confere essa história lá. É uma história tão, assim, inacreditável que quando eu citei uma vez num outro episódio que isso tinha acontecido, não acreditaram em mim, mas aconteceu. Então, até dá um pouco de esperança, porque em termos de preparo técnico, de conhecimento de caça e tal, o Lars era muito mais preparado do que o Anton, em termos de experiência com essas coisas, né? Em 2019, um caminhoneiro alemão deu uma carona a um homem de Dresden a Schildau, em Oberhavel, em Brandemburgo. O motorista tomou conhecimento do caso Mitenk mais tarde e também procurou as autoridades, alegando que o homem que o acompanhava parecia uma versão mais velha do Lars. Fazia 5 anos já, né? Segundo ele, esse homem tinha cabelos longos, barba e uma expressão cansada, com maçãs do rosto bastante proeminentes. Entre 2014 e 2018, estima-se que mais de 16 milhões de pessoas tenham visto esse vídeo do Lars Mittank que vocês vão ver. Fugindo do aeroporto, né? O que fez com que ele fosse descrito como a pessoa desaparecida mais famosa do YouTube. E ainda assim, nenhum avistamento confirmado até agora. Mas os restos mortais também nunca foram encontrados. Apesar de buscas intensas terem sido feitas e de 16 milhões de pessoas terem visto o vídeo. E esses são os fatos que a gente tem sobre o caso. E com base neles, a gente vai passar para as especulações. Tá. A primeira teoria, e uma das mais citadas, afirma que ele pode ter tido um surto de paranoia por misturar o cefprozil 500mg com álcool. Ok. No começo eu estava um pouco cética, porque eu nunca tinha visto um antibiótico, um antibiótico, né? Eu nunca tinha visto um antibiótico dar esse tipo de efeito colateral. E a gente sabe que a maioria dos antibióticos nem reage com álcool. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu fui procurar a bula do remédio e não tem nada a ver com álcool, mas a bula do remédio diz que uma das reações adversas raras que ocorre entre 1 em cada 1.000 e 10.000 pessoas é o transtorno de apreensão ou transtorno de ansiedade generalizada. Putz. Que, de acordo com o portal Drauzio Varela, é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle que perdura por 6 meses no mínimo e vem acompanhado por 3 ou mais dos seguintes sintomas: inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e perturbação do sono. Conheço bem. Pois é, também. Essa versão explicaria o comportamento errático do Lars nos dias depois da consulta, mas não explica o comportamento dele logo depois da briga do bar, quando ele sumiu por uma noite inteira e reapareceu pela manhã, porque ele não estava medicado ainda quando ele sumiu. Não. Uma segunda teoria... E ele não deu nenhuma explicação para essa noite? Que ele sumiu? Ele disse que ele apanhou de 4 caras. Sim, mas contratados assim, pelos... Ele apanhou de 4 caras e ele foi aonde? Ele não deu mais nenhum detalhe? Não deu nenhuma explicação. Dormi na praça, acordei com um policial pensando nela? Basicamente foi assim, eles chegaram pra ele: onde você tava?
Oh, apanhei de 4 caras. Eu acho que eles foram contratados pela galera. Não, ele nem falou o que ele achava. Ele falou: apanhei de 4 caras contratados pelos torcedores com quem eu briguei no outro bar. Preciso ir no médico. Ai, e homem não pergunta nada, homem não faz, Não. eles não conversam entre eles. Você fala para um homem, oi, como tá seu amigo? Ele, tá bem. Ele tá casado? Não sei. Ele tá namorando? Não sei. Ele tá bem com a esposa? Não sei, não perguntei. Ele tá empregado? Não sei, não perguntei. Vocês falaram de quê, caralho? Futebol. Do Corinthians. Ah, É e isso daí você mesmo. vai ver, é meu melhor amigo. Mas claro que ele é seu melhor amigo. Você não fala com ele, você nem conhece ele. De repente é uma pior pessoa que você tem na sua vida. Depois eles vêm falar, nossa, é na hora da dificuldade que você conhece seus amigos. Porque você é trouxa, né? Porque eu conheço a Renata depois de uma semana que a gente tava amiga, a gente já se É conhecia verdade. inteira. Entendeu? Eu já sabia de tudo da vida dela, ela já sabia de tudo da minha. Daí você É, mas fala, é na coisa hora de. da dificuldade, todos os seus amigos foram. É daí que você conhece seus amigos. Devia ter conhecido nos 23 anos que você conhecia ele. Já. É isso. E aí. Não, é a questão da socialização também que a gente fala, gente. É do mesmo jeito que os caras, tipo, o brother sumiu. Eles não. A galera foi dormir e esperar voltar no dia seguinte. O que aconteceu? Ah, eu apanhei, preciso ir pro hospital. Tá bom, vamos pro hospital. Ah, não tem cabimento, gente. Melhorem, homens. Pergunta pros seus parça como é que eles estão. E, gente, né, uma segunda teoria, eu acho que essa é um pouco mais provável. Mas não sei, parece que assim, a internet, o mainstream, assim, as fontes que eu consultei acham muito que essa primeira teoria é a mais provável. Eu pessoalmente discordo. Eu vou mais na linha dessa segunda teoria, que diz que a pancada na cabeça poderia ter dado uma concussão não diagnosticada pelos médicos que atenderam ele na ocasião. É porque preocupação, ansiedade generalizada e apreensão não causa paranoia dessa Paranoia. forma. Porque o que Então, o que ele tá descrevendo parece aquela paranoia que quando você tem um surto esquizofrênico. sim. E aí, eu fui pesquisar no manual MSD e existe uma coisa que chama síndrome pós-concussional. Essa síndrome possui sintomas como dores de cabeça, dificuldade para dormir, fadiga, problemas com a memória recente, dificuldade de concentração, sensibilidade à luz e a ruído e alterações de personalidade, como irritabilidade ou alterações de humor. E os sintomas da chamada síndrome pós-concussional são comuns durante a semana após a concussão. Tá. E são geralmente resolvidos durante a segunda semana. Entretanto, existem casos em que esses sintomas persistem durante meses ou raramente durante anos. Tá, Essa é uma segunda teoria. mas também não explica a paranoia. Não, também não. E aí tem uma terceira teoria em que especula-se se durante as horas em que ele desapareceu, ele não tenha sido coagido pelo crime organizado local a atuar como mula transportando entorpecentes da Bulgária para a Alemanha. Isso explicaria por que ele insistiu que os amigos voltassem antes dele e explicaria o comportamento desesperado dele no hotel. As malas dele que ficaram no aeroporto foram revistadas e não tinha nada fora do normal encontrado. Entretanto, os defensores dessa teoria alegam que ele provavelmente estava carregando o que quer que tivesse que transportar consigo, ou no estômago, ou em algum outro lugar, se é que vocês me entendem. E tem quem acredita nessa teoria acha que é possível que uma parte desses supostos entorpecentes tenha se rompido e atingido a corrente sanguínea dele, o que explicaria o surto. Tá. O meu problema com essa teoria é que não existe nenhuma evidência física que embase ela. O único embasamento que existe é o histórico do tráfico de drogas e de pessoas na Bulgária, tá, gente? É um problema lá. É um problema sério. E- Em vários países sim. da Europa, inclusive, não só lá, né? Mas em 2015, lá é particularmente ruim, porque um ano depois, né, do desaparecimento dele, em 2015, um relatório sobre o tráfico de pessoas do Departamento de Estado dos Estados Unidos revelou que a Bulgária é um dos principais países de origem e de trânsito de homens, mulheres e crianças que são muitas vezes vítimas de abuso sexual e trabalho forçado. O que acontece, né? Com a cumplicidade de algumas autoridades corruptas, as vítimas do tráfico são transportadas para países tão distantes quanto Estados Unidos e Zâmbia, na África.
Em outros casos, crianças e adultos com deficiência são forçados... Desculpa. Crianças e adultos portadores de deficiência são forçados a mendigar nas ruas de cidades europeias por essas máfias, né? Sobre isso, a Camélia Dimitrova, que é chefe de uma comissão do governo búlgaro de combate ao tráfico humano, diz: foi muito fácil transformar as rotas já existentes criadas pelos traficantes em canais de contrabando de imigrantes, muito vulneráveis e dispostos a assumir riscos. O país também é conhecido pelo tráfico de entorpecentes, tanto que eu não sei se vocês vão lembrar, em 2023 teve uma notícia que repercutiu muito no Brasil, porque um carro da Embaixada Brasileira em Sofia, que é a capital da Bulgária, foi apreendido com cerca de 55 quilos de cocaína na fronteira com a Turquia. Ai, Brasil. Pois é, em uma nota, o Itamaraty afirmou que o carro foi furtado da embaixada por um funcionário local búlgaro sem participação de qualquer integrante do Serviço Exterior brasileiro, tá? Se comporta na frente das visitas, Brasil. Pois é. Pois é. O contrabando local, o contratado local, esse homem búlgaro, foi demitido por justa causa. E foi isso. Em 2024, um relatório feito pelo Eurostat revelou que a Bulgária lidera a lista da União Europeia com coeficiente de desigualdade de rendimentos mais elevado. Esse índice lá é de 37,2%, seguido da Lituânia, com 35,7%, Letônia, com 34%, Portugal, com 33,7%, né, conhecido como Pernambuco em pé. A Guiana brasileira. Tô brincando. A Guiana brasileira. Malta com 33%, Estônia com 31,8% e Grécia com 31,8% também. E em uma quarta teoria, que eu considero a menos provável de todas, o Lars teria planejado tudo isso para fugir e recomeçar a vida com outra identidade em outro lugar. Ai, por que ele faria isso? O motivo a gente não sabe, o embasamento para essa... O emprego bom... A família boa, os amigos de infância que ele tem há anos. Por que ele faria isso, gente? Para com esse negócio de falar que o povo foge. O único embasamento para essa teoria é ele ter pedido o cancelamento dos cartões e deixado as malas e os documentos no aeroporto. E, gente, esse tipo de teoria sempre surge em casos de desaparecimentos misteriosos. Inclusive, quando a gente fez um vídeo para apoiadores com o caso do Brian Schaefer, que foi um estadunidense que sumiu num bar que chama The Ugly Tuna Saloon, e um monte de gente tem essa teoria de que ele recomeçou uma nova vida e tal. Sempre que alguém some assim, tem gente que... Eu não sei se é uma esperança... Assim, eu espero que ele tenha só recomeçado a vida, mas por que ele faria isso com a família dele, gente? Eu concordo. Ele não com os amigos dele, porque... E ele sabendo que todo mundo ia procurar por ele. E assim, objetivamente falando, eu acho extremamente improvável que uma pessoa que planejou começar uma nova vida tenha saído correndo pro meio do mato só com a roupa do corpo, até porque ele poderia... Isso chama muito mais atenção do que outros planos. Não, e... Gente, não faz sentido ele deixar os 500 euros. Ele podia ter sacado esses 500 euros da Western Union e usado para comprar suprimento de caça, roupa, equipamento, coisas para ele se manter no meio. Vamos supor que ele quer uma identidade nova. Ele teria usado esse dinheiro. Esse dinheiro não daria para ele pegando dinheiro em cash, não teria como chegarem nele como você rastreia um cartão de crédito. Não, e a pessoa ia formar um plano muito maior que não seja um plano de que ela pareça doida e saia correndo, chamando a atenção de todo mundo. Sim. Gente, essa teoria, nenhuma das fontes que eu consultei disse. Eu tenho uma teoria minha, pessoal, que o meu embasamento, não tem nenhuma informação privilegiada, meu embasamento é o que são as viagens que eu já fiz, o que eu já vi nessas viagens, principalmente as formas como eu já me comportei e não me comporto mais, mas como os turistas, de maneira geral, se comportam. Ainda mais quando são mais novos, 20 e muitos anos. 20 e poucos anos, Um dos amigos dele disse que eles foram pra balada. Eu não acho difícil ele, voluntariamente ou não, ter tomado alguma droga e por ele não estar acostumado, porque ele não era desse tipo de rolê, não era o tipo de programa que ele fazia. Ele ou ter uma tendência que ele nem sabia e ter tido aí um episódio de esquizofrenia, ou ter tido um surto mesmo. Um surto psicótico causado por droga. Até porque eu acho que você vai saber um pouco disso também, né? Tipo, você mora aqui há mais tempo que eu até. O europeu, de maneira geral, tem uma visão muito menos estigmatizada de certos entorpecentes do que a gente tem no Brasil. Assim, existe uma
inocência É. de que eles acham que eles vão sair, por exemplo, da Alemanha ou da Noruega ou da Inglaterra, desses lugares mais ricos e mais seguros, e eles vão para qualquer lugar e vai dar tudo certo. E daí acaba em presepada. Sim. Não estou culpando as vítimas, mas é a mentalidade de muito europeu. Eu lembro de uma matéria que eu li aqui no jornal de que os noruegueses precisavam começar a olhar para os lados na rua quando eles estiverem fora da Noruega. Porque aqui a gente já atravessa na faixa de pedestre, a gente não olha. Entendeu? Se você não parar, você perde sua carteira de motorista. Então a gente só atravessa. Eu quase morro atropelada toda vez que eu vou pro Brasil. Porque eu esqueço. Entendeu? Minha irmã vive me segurando. Então, assim, o pessoal é muito inocente, sabe? Daí você sai de um lugar, desses lugares mais seguros, e vai para os outros países e acha que todo o país é igual à Alemanha, a zona rural da Alemanha. E não é. E daí você acha que todo mundo é seu amigo, e não é. De repente deram alguma droga para poder roubar ele Sim, eu tô depois. pensando nisso. Gente, já aconteceu comigo. A sorte é que aconteceu comigo quando eu já não bebia mais. Eu tava num festival aqui na Irlanda, em Limerick. Uhum. Eu tava vendo um show. Eu tava tomando um Red Bull. Do nada, eu tava assim, eu tava no andar de cima do bar, que é tipo um mini camarote mais aberto, todo mundo pode entrar. Eu tava assistindo o show com o meu copo do meu lado, mas assim, o meu copo tava apoiado na caixa de som. Eu tava vendo o show, beleza. Eu tomei um gole, tava tipo na metade o meu copo. É, eu senti um gosto estranho. Aí eu dei, assim, eu dei meio gole. Aí eu parei, eu passei pro meu marido, eu falei, esse drink tá estranho? Meu marido deu um golinho e falou, minha língua tá formigando. Mana. Passou uns 10 minutos, eu fiquei meio high. Obviamente eu joguei o copo fora, eu não sei nem quem foi. E assim, se Ah. eu não. A minha sorte, eu acho que a pessoa que pôs no meu copo achou que eu tava tomando o Red Bull com alguma coisa. Porque se Uhum. tivesse vodka no Red Bull, eu não ia sentir o gosto. Porque o meu medo. Na hora eu nem pensei Ah. que era droga. Na hora, o meu primeiro pensamento foi: tem álcool aqui. Eu sei se eu estivesse bebendo, eu não teria sentido, porque o meu primeiro impulso foi pensar que tinha álcool no meu copo. Então foi assim, eu tomei um Ah. golinho, eu sentia e eu pensei, tá estranho. Eu pensei, será que o bartender pôs álcool sem querer? Mas aí me deu o segundo estalo. Gente, é impossível, eu já tô na metade do copo. Eu teria sentido no primeiro gole se tivessem colocado álcool no meu copo. Claro. Então, e assim, eu sentindo o gosto, meu marido ficando com a língua e com a garganta formigando, eu ficando meio eu fiquei inconformada, porque eu ficava, gente, como que eu não vi? E eu sem beber. Nada, assim, tipo. Ah. Então, imagina se alguém não fez isso de colocar no copo dele, achando que, tipo, ele ia desmaiar, que ele ia pra roubar as coisas A dele, pessoa porque é para roubar. ouve falando alemão, a Alemanha é um dos países mais ricos da União Europeia. Então, às vezes a pessoa tá Uhum. na expectativa de roubar o dinheiro, mas o cara é grande, o cara, tipo, a pessoa não calculou a dose, aí o cara não desmaia, mas fica. Ou às vezes até desmaia, a gente não sabe onde ele passou a noite. Pois é. E assim, E essa droga pode ter trigado um surto psicótico, pode ter trigado um é, surto e foi esquizofrênico. por isso que eu quis deixar muito claro que ele não era uma pessoa, tipo, ele nasceu em Berlim, mas ele não estava acostumado com Berlim. Porque se ele fosse uma pessoa Uhum. que usasse esse tipo de coisa, ele talvez soubesse o que ele estava tendo e avisasse os amigos: olha, eu tomei uma parada errada. É. É diferente de quando você não tem experiência, está acostumado a só tomar sua cerveja e acordar de ressaca, e de repente, do nada, você está sentindo uma coisa que você nunca sentiu. E de repente você não conta pros seus amigos porque você tem até Ou porque vergonha. você nem sabe, dependendo do quão bêbado ele Ah. tava e do que ele tava tomando, se colocar alguma coisa no copo Ah, dele, às vezes ele nem sentiu. pois é. Hoje, gente, o Lars Mittank teria 39 anos, tá? Ele tem 1,80 m Hum. de altura. Quando ele desapareceu, ele pesava cerca de 85 quilos. Os cabelos dele são loiros e os olhos dele são castanhos. A gente vai colocar também nas nossas redes sociais o pôster dele. A Sandra Mittank acredita que o Lars está vivo, mas que está em surto. E para ajudar a procurá-lo, ela criou o site e a página Findet Lars Mittank. A página está no Facebook, né? E tem um site que também você encontra o link para esse site na página do Facebook. Se você escrever Findet, que é F-I-N de navio, D de dado, E de escola e T de tartaruga, Findet,
Lars Mittank. Se você procurar isso no Facebook, já aparece. E ela pede que internautas que tenham tido contato com pessoas em situação de vulnerabilidade que correspondam à descrição do Lars enviem fotos, vídeos e informações. Essa página está super ativa, tem vídeo de fevereiro. A mãe dele vai vendo e todos os sites, né, os encontros que ela analisa e vê que não é ele, ela avisa. Tá. Se você tiver alguma informação ou tiver avistado alguém que corresponda à descrição dele, você pode entrar em contato com a agência de detetives que está tocando o caso. Pelo número, o código é 49, né? O número é 1577-8300-896. Ou escrever um e-mail para findet_lars@web.de. E esse é o caso do Lars Mittank, gente. A pessoa desaparecida mais famosa do YouTube. Gente, eu tô exausta. Eu tenho muita esperança dele estar vivo. Eu também, mas eu tô coitada, gente. Sabe quando você ouve um caso e a sua vontade é de achar a pessoa e abraçar? Sim, não, exatamente isso. É isso que eu tô sentindo, assim, eu tô sentindo, parece que é alguém que eu conheço que desapareceu. E é tenso, porque é uma coisa que, assim, que poderia acontecer com qualquer pessoa. Quem nunca, Qualquer tipo, pessoa, viajou... quem nunca viajou com os amigos e, tipo, viu alguém entrar numa briga ou presenciou uma briga, é um negócio que, assim, foi uma situação... E assim, eu fico pensando eu sempre penso nesses casos, eu sempre penso que podia ser eu, Sim. sabe? Porque a gente tem esse cérebro agradável que a gente Sim. tem. E daí eu fico pensando, gente, isso nunca me aconteceu, mas podia ter sido eu, Sim. sabe? E eu fico tão desesperada e eu não sei, a vontade que eu tenho é de achar esse menino e, sabe, cuidar, trazer pra casa. Eu espero de verdade que ele esteja, assim, vivendo no meio do mato, levando a vida dele de andarilho, e que eventualmente ele vai sair... Ser encontrado. Ou que ele vai sair desse surto que ele tava e vai aparecer, tipo... Sou o Lars Mittank, me leva pra uma delegacia, ou que alguém vai encontrá-lo mesmo. Nossa, gente, que desespero. Que desespero. Sim. Vamos aguardar Sim. informações. E, gente, de repente, se alguém... Eu sei que a gente tem muito ouvinte que tá na Europa, mas mesmo que não esteja, o Anton não era do Canadá e não apareceu na Amazônia, a gente não sabe. Então, a gente nunca sabe, por isso que é bom pensar, pelo menos é bom guardar em mente. Sim. E é isso, eu gente. adorei a história. Que bom, eu quero agradecer de novo a Júlia por ter recomendado esse caso. Era um caso que, assim, me chamou muita atenção na época que eu vi em 2019, depois eu esqueci completamente dele, eu fui lembrar agora com a indicação dela, né? Obrigada mesmo, Júlia, espero que você tenha gostado da forma como contamos a história. E, gente, sempre que vocês tiverem recomendação de caso, vocês podem fazer como a Júlia, comentar no nosso canal no YouTube, e vocês podem mandar por e-mail pra gente também, é onde tem mais chance da gente ver. A gente teve um ouvinte da rodinha, o Reiner, ele sugeriu a gente fazer um formulário para recomendação de caso. Eu achei uma boa ideia. É uma ótima ideia. A gente recebe muita, muita sugestão de caso, muita solicitação de caso, e a gente vai chegar um dia que a gente vai chegar na sua solicitação. A gente não tá te ignorando, tá? É porque realmente não há tempo suficiente para fazer os casos que vocês sugerem, que vocês solicitam e os casos que a gente quer fazer, mas um dia teremos esse tempo. Mas um dia a gente chega na sua sugestão. Vai jogando aí, tem várias sugestões que eu já passei na frente também, já larguei episódio que eu queria fazer para fazer sugestão, e daí sempre que a gente puder, a gente oferece, né, o episódio para quem sugeriu. Então, muito obrigada, Júlia. E a gente pode continuar sugerindo, pode continuar solicitando, que um dia vai chegar. Entendeu? A gente só não tá fazendo mais e só não tá fazendo rápido porque realmente a gente não tem capacidade, não tem tempo, não tem estrutura para isso. Mas um dia a gente vai ter, se Deus quiser. Yay, teremos! Tá? E é isso. E muito obrigada também pelo carinho e por sugerir, por falar que querem ouvir a gente contando essas histórias. E boa semana. E beijos. E tchau. Slå. Ha det bra. E se você
você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!